E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas vamos, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Bolsonaro ontem estava em Minas Gerais. Vou mostrar para vocês alguns vídeos para vocês verem como estava vazio os atos de Bolsonaro. Obviamente não estava. Isso até é interessante, eu não trouxe nenhuma matéria aqui, mas alguns jornalistas de alguns veículos, um que eu tenho tá aqui na cabeça de certeza, sei lá, no bastidor, o pessoal comentando que Bolsonaro realmente vem colocando várias pessoas nas ruas, tá colocando isso nas suas redes sociais, e ele se utiliza dessas imagens, etc, para mostrar que ele não acredita nas pesquisas. Mas beleza. Independente disso, se é verdade ou não, Bolsonaro ontem falou uma coisa bem interessante. O Alckmin trabalhou pelo impeachment da Dilma e hoje é vice do Lula, diz Bolsonaro em Minas. O presidente cedeu a palavra a um venezuelano que criticou a ditadura do Maduro. Vamos ganhar no primeiro turno, arrematou Bolsonaro. E vejam só. Vocês sabem que, graças a Deus, ocorreu o impeachment em 2016. E olha que quem conduziu o impeachment no Senado foi basicamente Renan Calheiros, entre outros. E hoje em dia Lula está aliado a Renan Calheiros. Você sabe que Alckmin trabalhou pelo impeachment de Dilma e hoje ele é vice do Lula. A gente sabe que do lado de lá tem essas pessoas que não têm qualquer caráter. São pessoas que fazem qualquer negócio pelo poder. E vamos sim ganhar no primeiro turno essas eleições. Será? Primeiro turno? Eu acredito. Mas vamos continuar. Essa questão de Bolsonaro falar do Renan Calheiros, somente do Alckmin, é interessante. A gente já falou, mas voltaremos a falar. Aqui eu só bati o print da Globo. O PT anda muito incomodado aí com algumas imagens. Aqui é a imagem que a própria Globo usou para estampar a matéria. E é o seguinte: juiz censura pesquisa Datafolha na Bahia a pedido do PT. Na decisão, magistrado proibiu divulgação de quesitos relacionados ao cargo de presidente da República sob pena de pagamento de multa. Segundo o PT, estava faltando algumas informações, né, sobre quantidade de pessoas, sexo, etnia, gênero, blá blá blá, e isso poderia causar danos. Eu achei muito estranho o PT não querer que seja divulgado uma pesquisa logo do Datafolha lá na Bahia, onde o PT, em tese, reina a Datafolha. A pesquisa foi contratada pela turma do Mário Kertz, da turma do Metrópolis. Não é o Metrópolis do Luiz Estevam, não. É o Metrópolis lá da Bahia. Rádio Metrópolis. Tem anos e anos e anos na Bahia. Vamos falar sobre pesquisa. Vamos falar sobre elas. Antes de trazer números, só essa matéria ontem no Estadão. Melhora do emprego e auxílio emergencial ajudam Bolsonaro na classe C. Uma coisa que eu acho que a maior parte das pesquisas concordam entre si, porque cada um às vezes acaba falando uma coisa, é que Bolsonaro tem vantagem em alguns eleitorados, principalmente, né? As pessoas aí com formação superior, as classes B, as classes A, dizem que é o candidato das elites. E em tese o Lula tinha um apoio da classe média baixa, da população mais pobre. E aí o Estadão tá falando que, cara, então, né, Bolsonaro está crescendo, principalmente numa população que, em tese, está votando no Lula. Começa a crescer em uma região onde a maioria era lulista. Ou seja, Bolsonaro segue crescendo. Por mais que todas as pesquisas coloquem o Lula, todas não, né? Não todas. A Brasmarketing diz que Bolsonaro está na frente, a Seis Sigma também. Mas uma coisa que é certa é que, pelos últimos 3, 4 meses, a maior parte das pesquisas demonstra um crescimento de Bolsonaro. Pode ser devagar, pode ser mais rápido, mas uma coisa é certa: o homem está crescendo, disparou. E aí, veja só, 2 notícias diferentes. A primeira delas: Instituto Paraná, aprovação de Bolsonaro sobe a
46,3. Esquece o número. Só vamos pensar o número só para a gente comparar com outras coisas, né? Informações do próprio Instituto Paraná. A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje, mostra que 46,3 aprovam a administração de Bolsonaro, um crescimento de 2,4 pontos percentuais em relação à primeira rodada de agosto. O percentual dos que desaprovam caiu de 52,4 para 49,8. Calma que eu falo mais, porque o Murilo estava no antagonista ontem. Instituto Paraná, vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai para menos de 5 pontos. E aqui já na estimulada. No levantamento anterior, divulgado no início do mês, Lula tinha 41,1 e Bolsonaro 35,6. Os dois oscilaram dentro da margem de erro, que é 2,2 pontos, para mais para menos. A distância verificada na atual pesquisa é a menor registrada pelo Instituto na disputa. Em abril, Lula tinha 40 e Bolsonaro 32,7. Ou seja, se você pegar de abril até agora, Bolsonaro só está crescendo e cada vez mais perto. A pesquisa aí coloca 2,2 pontos de margem de erro. Então, se você olha aí 5 pontos, margem de erro para mais para menos, estão quase que tecnicamente empatados. O Murilo do Instituto Paraná, ele participou da live com o Cláudio Dantas e com o Mário Sabino. E aí ele foi questionado sobre diversas coisas, sobre uma possível vitória do Lula, uma possível vitória do Bolsonaro. E aí teve algumas coisas que ele falou, que é o que a gente vem falando várias vezes em vídeo. Basicamente está sacramentado que Norte, Centro-Oeste, Sul do Brasil vai ficar com o Bolsonaro. Tá bem sacramentado mesmo, não tem muito o que questionar sobre isso. E aí ele pontuou o seguinte: a vitória de Bolsonaro ou a derrota do Lula, né, um do outro, vai depender de dois fatores. Ele fala o seguinte: se Bolsonaro conseguir crescer só um tiquinho assim no Nordeste, e se o Lula não conseguir segurar Bolsonaro no Sudeste, não conseguir segurar esse empate, Bolsonaro leva. Vendo que Bolsonaro só está crescendo, vendo que a campanha na TV nem começou, e a questão da TV eu acho que ela é muito mais relevante para Bolsonaro do que para Lula. Porque quando a gente olha para a imprensa brasileira como um todo, 90% das matérias, para ser assim bem gente boa, que saem na Globo sobre Bolsonaro é só paulada. É só notícia ruim. É só notícia trágica. Por outro lado, acho que 90% das notícias que saem na Globo atualmente sobre o Lula é só nota institucional, quando não é aquele aliso, né? É o democrata, é o menos pior. Então, eu acho que esse tempo de TV é a chance que Bolsonaro vai ter em um espaço que basicamente ele não tem abertura, porque você pega, tá, beleza, a Rede TV é um pouco mais à direita, a Jovem Pan não tá na TV aberta, assim. Aí você pega a Band, tá, que ele vai, não vai. Mas você vê assim, o que realmente faz a cabeça? A maior parte da audiência tá ali na Globo, ou às vezes SBT. Vamos falar da Globo? Cara, o cara só faz apanhar, só faz apanhar. A campanha de Bolsonaro vinha até agora, basicamente, utilizando rede social. Rede social. Você assim, para e pensa agora. Fala o seguinte: será que tem alguém que assiste TV, com as informações que consome na TV, que vota em Bolsonaro pelo que vem na TV? É só notícia trágica. Agora vai ser a primeira vez que vai ter a oportunidade de algo diferente. A campanha do Lula, por mais que faça uma campanha aberta contra Bolsonaro, fale, cara, os maiores absurdos que eles queiram falar, Bolsonaro está apanhando todo dia. Bolsonaro já está apanhando todo dia e as pesquisas também demonstram que o eleitor de Bolsonaro é aquele voto convicto. Para mim, vem se desenhando o cenário cada vez, né, mais claro, a vitória do presidente. E a visão? Você vê, a Rede TV, ela fez questão de divulgar a pesquisa da Brasmarket. A Bia Kicis colocou aqui a notícia, né? redetv.ol.com.br. Já vou aqui trazer os números. Bolsonaro liderando com 41%, Lula vem atrás com 32,9%. E aí? E aí, rapaz? 8,1 pontos na frente. E aqui já na estimulada. E a Brasmarket, etc. Independente se esse número aqui é verdadeiro ou não,
Vamos comparar com a última pesquisa da Brasmarket, também o cenário estimulado. Bolsonaro tinha 39,9, Lula 33,1. Lula perdeu 0,2, para menos, né? Basicamente se manteve, está na margem. Só que Bolsonaro sai de 39,9 para 41. Aumentou 1,1. Lula oscilou para baixo 0,2. O que eu vejo é o seguinte: Bolsonaro segue numa crescente. Todos os institutos apontam isso. Todos os institutos apontam isso. O cara tá rodando. Bolsonaro, sexta-feira, agora vai ter a oportunidade também de falar para fora da bolha mais uma vez. E aconteceu alguns eventos bem tristes. Eu vou comentar sobre isso. Trouxe alguma notícia bem triste no dia de ontem. Comentar sobre uma coisa ou outra. Aí você vê isso daqui, ainda sobre eleição. Tereza Cristina faz Mandetta comer poeira em disputa ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina com 40% das intenções de voto. Eu não consigo lembrar aqui, pode ser que tenha, de um candidato ao Senado que esteja pontuando tão bem como a Tereza Cristina. 40% das intenções de voto. Eu acho que o Centro-Oeste é Bolsonaro. Aí você pega, junta a questão de Bolsonaro com o estado de São Paulo. Tarcísio também está crescendo nas pesquisas. O próprio Haddad disse que ele vencendo em São Paulo, ele acha muito difícil o Lula não vencer no Brasil. Eu também acho a mesma coisa, que Tarcísio vencendo em São Paulo, acho que fica muito difícil o Bolsonaro não levar. E esse vídeo aqui do Tarcísio, ele viralizou, e viralizou bem. Eu acho que mostra mais uma vez a militância da imprensa, toda aquela petulância, aquela forma de agir que você acha acima do bem e do mal. O cara tá meio que se achando William Bonner. Cara, eu queria saber como essa galera consegue sentar, cruzando a perna, a calça na posição certa para mostrando assim a meia, né? Não de forma muito descaradinha. E o pé do cara não mexe, não balança. Sei lá, acho que pessoa comum, pobre, quando o cara senta assim, o pé começa a balançar, começa a ficar nervoso. O povo senta assim numa pompa, que eu queria saber como é que isso acontece. Mas veja só, a paulada que Tarcísio deu ontem, meu amigo, foi de assustar. O senhor se apresenta como um técnico, o senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro, né? Então, tinha É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca em nenhum momento se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato. Que paulada, hein? Receba, militante. Bolsonaro. Você não tem vergonha de ser bolsonarista, isso, aquilo, outro? Uma das críticas que vinham sendo feitas é o Tarcísio. Tava rolando muita nota de bastidor. É exatamente o fato que o Tarcísio meio que tava escondendo o Bolsonaro, tava meio envergonhado, tava meio que sem querer se assumir bolsonarista. E quando ele sai, ele realmente assim fala, não tem pra quê se envergonhar de receber apoio de Bolsonaro, tem que ter realmente orgulho.
Esse vídeo só lá no Twitter já tá com quase 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações. O campeonato tá sido também ganhando tração. O estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Só que não parou por aí. Você vê a tia, né? Eliane Cantanhede. Tinha que militar também, mas militou tão errado. Passou uma vergonha. Não vamos nos esquecer, de novo, né, que já que a gente falou em privatização, dos 167 leilões de privatização e concessão feitos. Inclusive a primeira privatização portuária da nossa história. Que o senhor me disse no início do governo que já, encontrei tudo bem encaminhado do governo Temer. Estava prontinho. O senhor me disse. Pois é, que eu mesmo tinha estruturado quando estava secretário do PPI no governo Temer. Ai! Receba, militante. Ah, mas você encontrou tudo arrumado do governo Temer? É, foi eu que fiz. Isso é jornalismo brasileiro. Não existe nenhuma imparcialidade. Existe lado. O lado deles é o Lula. Lulistas. Aí fica aí, pagando de bonzão. Ai, democracia, democracia. Democracia aí tá lá, passando pano pra Nicarágua, pra Cuba, Venezuela. Ridículo, rapaz. Ridículo isso daí. Então, tô começando a ver o clima esquentando mais. O engajamento no Twitter tá algo assim bem diferente, e não é só engajamento de Bolsonaro. Cara, eu posso falar pela minha própria conta. Tem uma postagem minha que bateu 66 mil curtidas. Eu nunca peguei isso na minha vida. Não acho que o Twitter virou bonzinho, tirou um shadowban, etc. Não acho que eu falei nada sensacional. Eu acho que números de engajamento, não só meu, você vê o próprio vídeo do Tarcísio batendo quase 1 milhão de visualizações. O compartilhamento que eu dei em cima do Rafael Balboa tava com quase 15 mil curtidas. O vídeo eu vi também o Rafael Fontana postou, tem quase mais de 27 mil curtidas. Gente, é assustador esses números. Esse clima Fla-Flu, né? Brasil versus Argentina, tá cada vez maior. Cada vez mais pessoas se posicionando. Eu comentei sobre isso ontem. Quem foi que saiu do armário ontem falando alguma coisa sobre isso daí? Eu acabei por comentar. Teve alguém que comentou sobre isso ontem. Mais uma pessoa que falou, não, meu voto é Bolsonaro. Quando eu fiz essa postagem, eu recebi nos comentários do perfil no Twitter que é Uramesh SSA, de Salvador. Aí ele falou, ele botou bem assim nos comentários, tá chovendo uma galera de gente que eu nem sabia quem era no último post do Marcão. Falou, Marcão, achei que já era Marcos, o goleiro do Palmeiras, que eu sei que é apoiador do governo. Mandando aí pro cara, falei, manda esse post aí, bicho. Ele falou, pô, cara, tinha sido direto isso aqui, é prazer. Eu falei, deixa disso, manda aí o post. Se você entrar no Instagram do Marcos, goleiro Marcos, lá que era do Palmeiras, tem um vídeo dele que é assim, ele tá andando, ele vai no micro-ondas, ele aperta o 22, né, 22 segundos e ligar. E aí, assim, tá chovendo pessoas que, assim, famosas, perfis verificados do futebol, da música, perfil verificado, publicado, de onde é que esse pessoal surgiu, gente aí de agência de marketing. Então, assim, estamos chegando no ponto, que a gente comentou isso no vídeo ontem, deu o exemplo do Carioca, que andava calado, tá aparecendo, o Peter Jordan, que não comenta nada de política, indignado sobre a questão aí do fique em casa se puder, que não teve lockdown. Acho que os ventos estão bem favoráveis para o Jair. E aí vamos ver a recepção dele lá em Belo Horizonte. Que não precisa ter foto de drone, sabe? Ricardo Stuckert, sei lá, jornalista do Lula profissional, câmeras caras. Não precisa nada disso aqui não, pô. Nada. Só o celularzão mesmo. Moto G da massa, tela trincada. Já dá pra ver tudo. Vejam só. Esse vídeo aqui já é de noite. O Leandro Ruxo até brinca. Segurança de Bolsonaro é a profissão mais desafiadora do mundo. Um pouco antes disso, você vê aqui também, ó. Tinha uma galerinha, hein? Aí você vê aqui, ó. Olha aqui, ó.
Aguenta. Um minuto e 37 segundos de vídeo. Você vê que eu adiantei. Você ainda não consegue ver o fim das motos. Você ainda não consegue ver onde termina a motocicleta de Bolsonaro. Eu não tinha tido uma percepção, informação das motocicletas até acontecer lá em feira. Quando rolou lá em feira a motocicleta, eu até comentei esse vídeo, mas comento de novo. Eu recebi vários comentários de pessoas, amigos meus, que, cara, tá nem aí pra política, tá perdido. Falou, rapaz, Bolsonaro esteve aqui hoje. Tu viu? Não vi não, mas parou a cidade. Foi uma coisa de 5 minutos. 5 minutos ali, sei lá, fechou a região por 5 minutos. Foi o suficiente pra cidade basicamente parar. E todo mundo comentou. Todo mundo comentou. A motocicleta não é só que tá na rua, não. A cidade fica sabendo. O nome é o homem rodando. Rodando. E com o povo. E o Lula, hein? Cadê o Lula? Ainda tem esse aqui também, ó. Ó a multidão. Por outro ângulo. E aí você vê, ó. Milton Neves, 100% nativa. Milton Neves que falava coisinha ou outra e saiu do armário de vez. Acho que ele tá bem chateado aí com muita coisa que tá acontecendo. Mas calma que a gente fala mais. Falaremos mais sobre esse clima fla-flu, eleições que tá rolando no Brasil. Mas antes disso, Bolsonaro também noticia que, em mais uma rodada, famílias de baixa renda de Macapá e João Pessoa recebem casa própria. Mais de 1 milhão de moradias foram entregues desde 2019 em todo o Brasil, priorizando as obras abandonadas como respeito aos recursos do contribuinte. Empreendimentos contam com infraestrutura completa, drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. O que eu achei interessante é que ele diz o seguinte, eu nem grifei, o governo que priorizou obras abandonadas. Normalmente uma prática, que todo mundo já viu isso na própria cidade. Muda a gestão da prefeitura, esquecem as obras anteriores para não ficar aquele, terminou a obra do outro, okay? O outro que vai receber os créditos. E o governo não estava nem aí. Saiu terminando tudo, estava para finalizar. Continuando, você vê que o clima do lado de Bolsonaro, clima de festa. Olha a Gleisi Hoffmann. Foi no Twitter ontem, escreveu o seguinte: notícia de que donos de postos de Brasília estão vendendo a gasolina a preço de custo para criar sensação de bem-estar e ajudar Bolsonaro é absurda. Asquerosos, não ligam de verdade pro povo. Isso é enganação. Depois das eleições o litro volta a subir. Só agem por interesses. O Alfredo responde assim, ó. Vocês votaram contra a redução do ICMS, que derrubou o preço do combustível. Agora só falta você falar que todo proprietário de posto é bolsonarista. Fala sério. O que eu acho interessante da postagem da Gleisi Hoffmann é que mostra uma preocupação. Independente, ela está preocupada. Está preocupada e preocupada com o Distrito Federal. Que eu comentei para vocês, quando, não sei se foi, acho que foi no vídeo de anteontem, que Brasília é uma cidade mais à esquerda. Tem muito servidor público, que sempre foi aí um reduto dos votos da turma da esquerda. E Bolsonaro meio que estava na frente também. O homem tá disparado. Aí você vê isso daqui, né? Só para falar em combustível. A turma da esquerda. Preços da gasolina não param e registram em média 53 semanas em alta. 53 semanas em alta. Isso aqui no Chile, do Boric. Que o Lula tem até fotinha com um boné do Boric, um boné roxinho e branco. Olha o Boric aí, o candidato SG, quem diz é o Leonardo Atucci, do Brasil 247. O primeiro presidente SG da história. Segundo o Leonardo Atucci do Brasil 247. Parabéns pro Chile. Deve ser isso daqui que é isso daqui que a Gleisi Hoffmann queria ver no Brasil? Ela devia estar feliz que os preços estão baixando. A Gleisi deveria estar feliz, não reclamando. Aí veja só, gasolina cai 16,8% em agosto e é maior impacto negativo no IPCA 15, né? O índice aí de 15 preços. O movimento reflete a redução do ICMS para combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público definida no fim de junho.
Redução, redução, redução. Aí pensa naquelas classes C, classe D, classe E, sentindo na pele. R$20, para quem é rico, não é nada, é troco. Para quem precisa, R$20 às vezes, R$30 a mais faz uma diferença gigante. Gigante. Às vezes é a diferença de passar fome e comer. R$20 faz uma diferença gigante na vida de muitas pessoas. A economia está indo bem, tendo a retomada de imposto. Até a matéria do Estadão que fala sobre esse crescimento de Bolsonaro na classe C, diz que é uma classe C que não está preocupada com C de comida, mas o C de carteira de trabalho. Uma população que está em busca de empregos informais. O governo recentemente também está com os projetos aí ligados a microcrédito, para ajudar realmente a população brasileira, que o empreendedorismo está dentro do brasileiro. Tira aí os projetos, todo mundo ter sua micro pequena empresa. O Brasil vai dar certo. Aí você vê, ó, prévia da inflação fica em menos 0,73% em agosto, menor taxa desde o início da série histórica em 1991. O Amazônia Azul até brinca. Meu medo é países europeus comprarem o passe do Paulo Guedes. E aí, veja só, falando nele, Paulo Guedes. Guedes sobe o tom com empresários e diz que Lula e Bolsonaro não são iguais. Guedes, normalmente, né, é um cara bem moderado, bem pontual, fala questões realmente mais econômicas do Brasil. Mas estamos chegando no Fla-Flu. Cada vez mais esse clima de eleição tá tomando conta do país e você vê. A subida de tom do Guedes virou matéria na Folha de São Paulo. Estão incomodados. Como assim o Paulo Guedes? Como assim o Paulo Guedes está falando que não dá para comparar Lula e Bolsonaro? Óbvio que não dá. Só na cabeça do Nando Moura e da turma do MBL que são iguais. Que fica falando para você votar nulo, que no final do dia só ajuda a turma da esquerda. Aí veja só. Isso também é interessante. Cara da esquerda pra valer, esse Pedro Burgos. E ontem ele fez uma postagem que é o seguinte, ó. Poucas coisas são mais malucas nessa temporada do Brasil que a ascensão do Janones como influencer da esquerda. Amiguinhos, larguem essa bomba antes que exploda no colo de vocês. Eu vejo um monte de gente inteligente falando: ah, mas ele domina as redes, tem muito a ensinar pro Lula. E eu acho que isso é tipo pedir ajuda do Lucas Neto para melhorar a educação do filho, dado que ele é bom em capturar a atenção das crianças. Vai dar meio ruim, vai dar ruim. O cara tá falando, calma. Pegue isso, dê uma olhada nisso daqui. A Jovem Pan ontem divulgou uma série de áudios, mensagens de WhatsApp de um possível ex-assessor do Janones. A matéria da Jovem Pan fala o seguinte, ó. PT avalia retirar André Janones da campanha eleitoral de Lula após acusações de rachadinha. Informações lá da Jovem Pan. Tá lá comentando. Pega o que o Pedro tá falando, Janones seu problema. Pega essa notícia e já junta com essa daqui do Globo. Novo xodó de Lula. Janones é um velho crítico do PT. Veja declarações. E agora eu quero linkar desde o início, que a gente falou de Bolsonaro. Que falou de Bolsonaro não, que Bolsonaro falou do Alckmin. Bolsonaro falou do Alckmin, que o Lula trouxe para perto, Renan Calheiros. O Lula trouxe diversas pessoas que os petistas chamavam de golpistas. O Alckmin é mais que golpista, né? O Alckmin era um adversário. Disputou contra o Lula, inclusive, a presidência da República. O Alckmin e o PT já tiveram brigas, já trocaram inúmeras ofensas entre si. O Lula precisou trazer o Alckmin para mostrar que ele é moderado, para mostrar que isso, mostrar aquilo outro, para conseguir governar. O Lula é tão poderoso que ele precisou trazer toda essa galera para perto. Ele tá com vantagem tão grande que precisou trazer toda essa turma. Mesmo trazendo toda essa turma, o Lula vinha capengando, o Lula vinha apanhando, o Lula vinha desidratando, o Lula vinha tendo problemas. Todos os artistas divulgando o Lula. Lembra quando o Lula foi no Podpah? Acho que foi no início do ano, foi no final do ano passado. 8 milhões de visualizações. Meu Deus, é o Lula, é uma máquina. Aí Bolsonaro foi no Flow, já tem 15 milhões. Já tem 15 milhões de visualizações de Bolsonaro no Flow. E aí você fala, e aí? Onde é que tem esse favoritismo do Lula?
Aí com tudo isso daí, imprensa, artistas, favorito nas pesquisas, o Alckmin, eis que surge a figura do Janones. Gente, pensa o seguinte, o Janones é um cara que tem problemas. Você vê, a própria esquerda tá falando do cara. A própria Globo tá relembrando que o Janones era um crítico do PT. Imagine como é a turma da esquerda, que também tem o seu ego, tem a sua vaidade, ser escanteada. Uma turma que tá com Lula às vezes 40 anos. Não, sai daí, quem tá agora do meu lado é o Janones, porque ele sabe. Será que o Lula está bem preocupado com as redes sociais? Quando a gente para analisar as movimentações que a esquerda fez em relação às redes sociais desde 2019, na verdade, desde 2017, não, desculpa, 2018, quando falou que Bolsonaro venceu por causa dos disparos em massa, aí depois CPMI das fake news, aí depois tem que ter a PL 2630, aí tem que ter os checadores de fatos, aí tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, aí agora traz o Janones para perto. Eu não consigo entender onde mora o favoritismo do Lula diante de um cenário onde até o Metrópolis, uma análise do Guilherme Amado, se não me engano, fala que o Lula basicamente desde dezembro de 2021 não sai do lugar, está estagnado, às vezes está desidratando, com várias falas estranhíssimas, várias defesas assim que não dá para, é indefensável que o Lula às vezes defende, falas que inclusive repercutem no meio econômico, empresarial, sobre questão de derrubar o teto de gastos, modificar a questão da reforma trabalhista, voltar a ver aí qual vai ser realmente o papel dos sindicatos. Aí o Lula traz o Janones. Isso pra mim fica aquele cheiro de desespero, cheiro de medo, aquele cheiro de derrota. Vamos esperar pra ver o desenrolar disso daqui. Aí veja só. Como o Lula pretende responder a perguntas do Jornal Nacional sobre a Lava Jato? Vocês acham mesmo que o Jornal Nacional hoje vai apertar o Lula? Eu acho muito difícil. Eu acho que não vai fazer uma perguntinha assim sobre corrupção só pra, sabe, não falar estávamos passando o pano. Vai ser chá da 7, vai ser chá da 5, chá de comadre. O que eu acho interessante é assim, se o Eduardo Giroto estiver correto, os aliados de Lula o aconselharam a citar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A Bachelet é aliada de Lula. A Bachelet... Nossa senhora, ela que estava na frente do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A gente já comentou sobre isso daqui no passado. Assim, você achar que o Lula é um santo porque o Comitê de Direitos dos Humanos da ONU meio que ficou do lado do Lula, meu Deus do céu. É inacreditável. Se essa for a disputa, se essa for a desculpa do Lula, eu nem vou trazer as matérias sobre o comitê. Deixar para amanhã, porque se ele usar isso aqui como justificativa, como vai ser fácil rebater as falas do Lula? Como vai ser fácil rebater as falas do Lula? Sobre o Jornal Nacional, pra gente aqui avançar um pouquinho, um perfil no Twitter postou essa imagem, marcou um monte de gente, me marcou no meio, acabou aparecendo na minha timeline. Pelo que ele mostra aqui, ele teria postado no Instagram dele aquela imagem de cima, né? Essa imagem aqui da esquerda, 2020, fique em casa, 2022, fique em casa se puder. E essa imagem que ele postou foi classificada depois pelo Instagram como informação falsa. A mesma informação foi checada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Tirem as suas conclusões. E aí vejam só, isso daqui também é interessante. Isso também é interessante. Bolsonaro amanhã vai estar lá no Ironberg com o Renato Cariani, com o Paulo Musi, o podcast da Maromba. No início do dia de ontem, o Cariani estava numa live com o Balestrin, estavam lá conversando, etc. Aí o Cariani fala que fica bem chateado porque as pessoas às vezes não conseguem entender que é o presidente da República, independente, pô, é só representante do esporte. Quando um presidente da República parou para ouvir os marombeiros, os fisiculturistas, os personal trainer, realmente sem ouvir, entender, ver quais são as pendências, conhecer mais a área, etc. E o pessoal, não, etc. Já estavam atacando ele, querendo cancelar ele. E no início da manhã de ontem, o Cariani em vídeo falava que ele tinha perdido 25 mil seguidores. Podem olhar, tem um site chamado Social Blade, você coloca lá o nome do cara e aparece os números. E eu só digo uma coisa, se o Cariani perdeu 25 mil de manhã
Quando eu olhei o Social Blade dele ontem, no Instagram, ele conta com 4.000 pessoas a mais. Então, acho que ele já deve ter... se ele perdeu 25 mil, ele ganhou 29. Se o Karine perdeu 25, ele ganhou 29. E o canal dele do YouTube já subiu mais 10 mil. Tava com 3 milhões 950, agora tá com 3 milhões 960. Então, acho que também tem um efeito reverso. E se tem uma coisa que a história já mostrou, é que tentativas de cancelamento e a esquerda não se controla, acabam tendo um efeito reverso. Você normalmente faz com que a pessoa cresça, e esse tipo de comportamento vai fazer com que muita gente vá pro lado do Bolsonaro, sabe, por pura pirraça. E assim, eu tô falando isso aqui pra vocês, não vai adiantar em nada. A esquerda vai continuar chorando porque o pessoal da esquerda não consegue levar numa boa. Não consegue levar numa boa. A Elisa até destacou aqui a foto do... a fala do Cariani, que ele fala o seguinte, ó. Se bom na entrevista o candidato está tudo bem, mas nós, como especialistas da área de saúde e da nutrição, não podemos ter a oportunidade de conversar com o presidente da República? Queremos questioná-lo se ele realmente reconhece o valor da academia. E eu acho que sim, né? Porque Bolsonaro, durante o Fecha Tudo, ele defendeu que as pessoas deveriam ter o direito de se exercitar. Que era muito importante. Então acho que vai ser um bate-papo muito bom. Acho que vai furar a bolha com vontade. Vai abrindo mais espaço para Bolsonaro dentro de outras bolhas. Eu acho que vai gerar alguns cortes bem interessantes. Vamos ver aí. Eu acho que vai ter um efeito similar do Flow Podcast. Vamos ver aí. Bonorinho disparando. Você vê como é a turma da esquerda. O Thiago Brasil tá lá, ó. Empresas cujos donos são bolsominions para boicotar. Madeiro, Coco Bambu, Habib, Sagazo, Riachuelo, Centauro, Avan, Polishop, Mundo Verde, Topper, Rainha, Mormai, Localiza, Rap Vida, Prevent Senior, Smart Fit, Biorritmo, WhatsApp, Droga Raia, Drogazil. Aí o Adilson fala, ó, lojas que é de direita, viu? Então, quem quiser aí privilegiar, tá aí. As lojas que você deve privilegiar, né? Já que as de esquerda, sei lá, em tese apoiam o Lula, então é melhor ajudar quem é de direita. E a turma da esquerda acha sensacional. Aí vai lá, curte, compartilha, é isso aí. Vai entender, né? Vai entender. Essa é a democracia. Aí, diante de todo esse cenário, de tudo que acontece todos os dias, vem os patatistas. Mais uma vez. O patatismo cultural hoje, eu não consigo saber a diferença dos patatistas para Nando Moura e para MBL. Eu acho realmente a mesma coisa. Lavajatistas, etc. Bolsonarismo hoje é um movimento socialista. Segue o grande líder cegamente e ninguém tem liberdade para não seguir incondicionalmente. Adora assistencialismo populista e responsabilidade fiscal. Apoia leis feministas, favorece Partido Comunista, né, e monopólios. Cansa até responder, né? Assim, como se todo mundo apoiasse Bolsonaro cegamente. Cara, assim, Jair ou já era, já devia ser o suficiente. O Jair ou já era, em ano eleitoral, sendo que é o Lula do lado de lá, já devia ser suficiente. Porque eu falo, velho, pega a tua crítica construtiva, engole. Já devia ser suficiente, mas não é. Aí depois o cara vem assim, adora assistencialismo populista e responsabilidade fiscal. O IPEA publicou aí um estudo mostrando como o auxílio vem ajudando, inclusive, na geração de empregos, movimentando a economia de pequenas cidades, inclusive mostrando o impacto até nos supermercados. Mas o cara não consegue analisar isso, né? Para ele é responsabilidade fiscal. Vai ver também ele é contra a redução do ICMS. E assim, e falar que apoia o Partido Comunista, aí não adianta. Aí não adianta. Não tem nem para que responder. A Thaís fala o seguinte, tenha vergonha na cara, jovem. A sua carreira política acabou. Que cara ingrato. Aí, quer ver o que é socialismo?